Silêncio, eterno, profundo, sereno. Assim era o universo muito antes de os primeiros passos humanos ecoarem, antes que a razão despertasse, capaz de ouvir esse sussurro silencioso dos tempos. A Terra surgiu há mais de 4 bilhões e meio de anos. Era uma esfera de fogo, girando no vazio frio. Aos poucos, esfriou, cobriu-se com uma crosta rochosa, abrigou-se com oceanos e vento. E foi aqui, no silêncio do mundo primitivo, que algo infinitamente importante surgiu: a vida. Começou de forma simples, com minúsculas moléculas que não conheciam propósito nem tempo. Mas nessas moléculas já se escondia uma possibilidade incrível: crescer, mudar, desenvolver-se. Sob a espessa camada do antigo oceano nasceram formas tão simples que não precisavam de olhos, sentidos ou vontade. Tudo se movia lentamente, sem pressa, no ritmo do próprio tempo. Milhões de anos se passaram despercebidos. Moléculas se conectaram, se desfizeram, se replicaram, cometeram erros, sobreviveram. Lá, nas profundezas do passado, começou a grande jornada, a jornada rumo ao ser humano. Você quase ouve a respiração dessa terra antiga. Ela atravessa as eras. O fluxo do tempo aqui não é medido em segundos ou dias. Ele flui em milênios, em um vulcão que esfria, na deriva dos continentes, em cada camada de rocha sedimentar. Essa respiração é inaudível, mas ela guarda tudo. A memória de cada gota de chuva, de cada raio de sol, de cada lampejo de vida. Nosso caminho não começa com cidades nem com a fala. Ele começa com o movimento, com a reação, com a memória transmitida nas moléculas. Você, descendente de tudo que vive. Seu corpo se lembra das águas dos mares antigos, por onde um dia nadaram peixes, lembrando os primeiros vertebrados. Em sua respiração, há um eco de uma atmosfera cheia de amônia. Em seu coração, o ritmo de bilhões de anos de evolução. Mas o principal, a razão vive em você. Ela carregou através de milhões de anos a mesma pergunta: de onde viemos? Hoje você não ouvirá uma história, uma lição, nem uma lista de fatos. Você ouvirá uma jornada, uma história sem pressa, uma história em que cada passo é a respiração do planeta. Atravessaremos tempos sem nome, olharemos nos olhos de espécies extintas, ouviremos o vento zumbir através dos ossos de mamutes e sussurrar através da folhagem de florestas antigas. Seguiremos o caminho que leva das formas mais simples aos primeiros pensamentos, da célula à consciência, do silêncio à palavra. Tudo o que você ouvir realmente aconteceu. Não é um mito, nem uma alegoria. É o caminho da vida na Terra, o caminho do ser humano como parte dessa vida. E esse caminho não está completo. Ele continua mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras. Ouça com atenção. Talvez você ouça a respiração de seus ancestrais mais distantes. Ela ainda ressoa dentro de você. E enquanto você adormece, a história fluirá ao seu lado. Silenciosamente, pacificamente, como a água do antigo oceano, embalando tudo o que vive. Você deita em silêncio e diante de você se abre uma imagem que é impossível ver com os olhos. Só se pode senti-la, como o sussurro da luz, como o eco de uma explosão distante, como o calor no peito. Este é o começo de tudo. O tempo retrocede através de camadas, eras, milhões e bilhões de anos. Tudo retorna ao momento em que ainda não havia terra, não havia sol, não havia nada além de uma escuridão profunda e densa. Então, houve uma explosão, o Big Bang. Este evento aconteceu há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. De um único ponto, menor que um átomo, nasceu todo o universo.
o espaço se desdobrou e com ele apareceram o tempo, a matéria e a energia. Nos primeiros instantes, os elementos mais simples, hidrogênio e hélio, começaram a se formar. Os demais elementos surgiriam mais tarde, no coração das estrelas, onde a temperatura e a pressão fariam os átomos se fundirem e criarem núcleos pesados. Bilhões de estrelas acenderam e se apagaram. Nasceram de nuvens de gás, comprimidas sob sua própria massa e explodiram em luz ofuscante. Em suas entranhas foram criados carbono, oxigênio, ferro, ouro. Quando as estrelas morriam, elas se rompiam em explosões gigantescas, supernovas. Tudo o que já tocamos, tudo do que somos feitos, nasceu nessas explosões. Cada célula do seu corpo é pó de estrelas. Em meio a esses eventos cósmicos, há aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos, em um dos braços da Via Láctea, surgiu o Sol. Ele emergiu de uma imensa nuvem de gás e poeira. A gravidade comprimiu a matéria, gerando chamas termonucleares em seu centro. Ao seu redor giravam os restos, poeira, gelo, pequenas partículas. Deles, os planetas começaram a se formar. Entre eles, o terceiro do Sol, pequeno, rochoso, com água líquida. A Terra. A jovem Terra era diferente. Era quente, coberta de lava e nuvens de gases venenosos. O ar era pesado, saturado de dióxido de carbono, amônia e sulfeto de hidrogênio. Frequentes impactos de meteoritos e atividade vulcânica a tornavam inóspita, mas foi exatamente nesse ambiente brutal que a vida surgiu. Isso aconteceu entre aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões e 4 bilhões de anos atrás. Não sabemos o momento exato em que a matéria inanimada se transformou em viva, mas sabemos uma coisa: a vida surgiu na água, nas profundezas do oceano, em fontes hidrotermais quentes ou em lagoas costeiras rasas. As moléculas mais simples começaram a se unir em cadeias. Essas cadeias podiam se copiar, não perfeitamente, mas com precisão suficiente. Assim começou a evolução. Erros de cópia geraram diversidade, e essa diversidade foi selecionada pela própria natureza. O que sobreviveu continuou o caminho. Os primeiros seres vivos eram unicelulares. Não tinham sistema nervoso, nem órgãos, nem uma forma que pudesse ser chamada de corpo. Eram os procariotos mais simples, organismos minúsculos, sem núcleo. Alimentavam-se de substâncias químicas dissolvidas na água. Alguns obtinham energia do sulfeto de hidrogênio, outros da luz solar. Assim começou a vida fotossintética. A fotossíntese tornou-se um ponto de virada. Pequenas células aprenderam a usar a luz das estrelas para criar energia. No processo, elas liberavam oxigênio, um gás que era tóxico para a maioria das outras formas de vida da época. Mas, com o tempo, a atmosfera da Terra começou a se encher desse novo elemento. Uma barreira de oxigênio surgiu. Alguns seres morreram, outros se adaptaram. Assim começou o caminho para formas de vida mais complexas. O surgimento dos eucariotos, células com núcleo, foi o próximo passo. Essas células possuíam uma estrutura interna, organelas, membranas. Elas podiam se unir em colônias, se especializar, se tornar tecidos. Assim surgiram os organismos multicelulares. Isso não foi rápido. Quase 2 bilhões de anos se passaram das primeiras células aos primeiros seres multicelulares. Nessa época, os continentes se moviam lentamente. Montanhas cresciam, mares recuavam, o clima mudava. A água permaneceu o berço da vida, mas as primeiras tentativas tímidas de sair para a terra já haviam começado. Plantas se espalhavam pelas costas, animais as seguiam. Pulmões substituíram brânquias.
Membros substituíram nadadeiras. E a cada geração, a cada passo, a vida se tornava cada vez mais diversificada. Você ouve o primeiro suspiro que sobe da água. Não é o suspiro de um humano, é a respiração de uma criatura diferente de tudo que vive hoje, mas nela está a semente do que um dia se chamará humano. Em cada nadadeira, em cada olho rudimentar, em cada cérebro antigo, já está armazenado o que mais tarde se transformará em consciência, em memória, em sono. O caminho da estrela à molécula e da molécula à razão é um caminho onde cada reviravolta não é acidental, é cheio de acasos, mas leva a algum lugar. Em você agora vive a memória de tudo isso, a memória do universo, das estrelas, da água, da pedra e do tempo. E quando você fecha os olhos, sente como se estivesse voltando para onde tudo começou. Esta é apenas o começo da jornada. Em seguida, será a história da medula espinhal, dos peixes que rastejaram para a terra, da luta pela sobrevivência e do estranho e imprevisível despertar da consciência. Mas tudo isso depois. Agora, você apenas descansa e ouve o universo sussurrar sua mais antiga história, uma história em que você é o personagem principal. Ainda água, ainda profundezas verdes e silenciosas. O mundo permanece submerso, macio, fluido. A luz mal penetra as profundezas do oceano, desfazendo-se em suaves cintilações. No fundo, algas crescem, formas de vida antigas nadam lentamente pelas águas. O mundo é quase silencioso, quase imóvel. Mas dentro dessas águas calmas, um novo capítulo começa. Quase 4 bilhões de anos se passaram desde a formação da Terra. A vida já superou suas primeiras crises, dominou a fotossíntese, liberou oxigênio na atmosfera e aprendeu a viver em novas condições. Agora, ela está pronta para a complexidade. Surgem os primeiros organismos que não têm apenas uma célula, mas também uma forma. A forma se torna significado. Para alguns, longos apêndices para movimento. Para outros, as aberturas bucais mais simples. Para outros ainda, áreas sensíveis que reagem à luz. Tudo isso acontece na água. É aqui que surge algo fundamentalmente novo: a simetria. A simetria corporal é o que distingue os animais de outras formas de vida. Esquerda e direita agora se tornam idênticas. Frente e verso surgem. Uma direção de movimento aparece. Em criaturas primitivas, forma-se algo semelhante a um cordão nervoso, percorrendo o corpo. Este cordão torna-se o precursor da medula espinhal. Ele ainda não controla o corpo, não pensa, não se lembra, mas já transmite sinais, luz, toque, um impulso químico. Tudo isso agora pode ser transmitido de uma parte do corpo para outra. Este é o nascimento do sistema nervoso. Há aproximadamente 540 milhões de anos, ocorreu um evento que os cientistas chamam de explosão cambriana. Em um período geologicamente curto, cerca de 20 milhões de anos, a vida explodiu em uma diversidade de formas. As primeiras criaturas com conchas duras, com olhos, com membros apareceram. Os primeiros ancestrais de todos os animais modernos surgiram. Entre eles, criaturas que se tornariam os ancestrais dos vertebrados. Ainda não eram peixes no sentido usual. Seus corpos eram moles, com uma notocorda, uma haste elástica que percorria as costas. Essa notocorda funcionava como suporte. Mais tarde, ela se transformaria na coluna vertebral. É a notocorda que possibilita movimentos mais complexos, saltos, ondulações do corpo. Ela permite à criatura nadar mais rápido, escapar de predadores, capturar presas. Juntamente com a notocorda, aparecem os rudimentos de uma cabeça,
de órgãos sensoriais, de uma boca e, às vezes, das mandíbulas mais simples. Todas essas são inovações evolutivas que preparam o caminho para o futuro. Antigas criaturas cordadas nadavam no oceano entre algas, deslizavam pelo fundo, enterravam-se na lama. Eram silenciosas, discretas, mas em seus corpos já estava latente o que centenas de milhões de anos mais tarde se tornaria a base da anatomia humana. Essas criaturas são nossos ancestrais distantes. Aproximadamente 30 milhões de anos após a explosão cambriana, surgem os verdadeiros peixes. Seus corpos já possuem um esqueleto cartilaginoso ou ósseo. Barbatanas, mandíbulas, escamas, tudo isso são inovações que conferem velocidade, força e manobrabilidade. Os olhos se desenvolvem, órgãos de equilíbrio aparecem. As primeiras orelhas internas completas se formam. Peixes sentem o movimento da água ao seu redor, detectam vibrações e se orientam no espaço. Seu cérebro aumenta, especialmente a parte anterior. Esta é a primeira aproximação da mente futura. Alguns peixes começam a ir além do comum. Eles se aventuram em áreas onde a água é mais rasa, onde precisam se adaptar à falta de oxigênio. Suas nadadeiras ficam mais fortes. Alguns desenvolvem pulmões rudimentares. Tudo isso prepara a transição para a Terra, mas, por enquanto, a água é seu lar. Cerca de 400 milhões de anos se passaram desde que os peixes se tornaram a forma de vida dominante nos oceanos. Durante esse tempo, eles preencheram todos os nichos, de predadores a filtradores, de criaturas de águas profundas a habitantes de recifes de coral. E de um desses peixes surgiriam animais capazes de viver em terra. Mas isso acontecerá mais tarde. Por enquanto, a evolução continua a aperfeiçoar o sistema nervoso. O tecido nervoso é complexo e vulnerável, precisa de proteção. Assim surgem o crânio e o canal vertebral. Órgãos sensoriais agrupam-se ao redor da cabeça. Isso inclui não apenas os olhos, mas também o olfato, o equilíbrio, a audição. A cabeça se torna o centro de comando, transmitindo sinais para todo o corpo. É aqui que começa o desenvolvimento de uma estrutura que mais tarde seria chamada de cérebro. Cérebros primitivos de peixes não possuem razão, mas já são capazes de memorizar, analisar imagens simples, evitar perigos e buscar alimento. Essas habilidades permitem-lhes sobreviver e, portanto, se consolidam. Gradualmente, o cérebro se torna mais complexo, maior. Sua estrutura se assemelha cada vez mais ao que um dia se desenvolverá em animais terrestres, em mamíferos, em primatas e no ser humano. A evolução silenciosa continua, sem guerras, sem catástrofes, apenas seleção lenta. Ossos ficam mais fortes, músculos mais fortes, órgãos sensoriais mais sensíveis. A visão se desenvolve, especialmente em predadores. Uma corrida evolutiva começa entre a presa e o caçador. Os que são mais rápidos, que veem melhor, que aprendem mais rápido, vencem. Enquanto tudo isso acontece, a terra permanece vazia. É coberta por musgos, líquenes, as primeiras plantas primitivas. Mas ao longo das margens já se vêem peixes com nadadeiras fortes. Alguns deles, agarrando-se à lama e aos galhos, podem arrastar seus corpos para fora da água. Seus pulmões ainda não são perfeitos, mas permitem-lhes respirar ar. Esses são os primeiros passos para deixar o oceano para trás. O corpo do futuro homem ainda nada em águas antigas. Sua coluna é a memória dos peixes. Seu ouvido interno, o rastro de um equilíbrio antigo. Seus olhos, a evolução daqueles que pela primeira vez viram a luz no fundo do mar. Tudo isso se forma no silêncio absoluto do tempo.
Você pode imaginar como esse silêncio o envolve, como a água, suavemente, calmamente, pacientemente. Você ainda está na água, mas logo chegará o momento em que os primeiros membros empurrarão o corpo obstinadamente para a terra. A partir desse momento, um novo capítulo começará, mas por enquanto, apenas água, apenas os primeiros dorsos e apenas o movimento que se tornou o início da história vertebral. Você ainda sente a água, mas ela gradualmente recua. Para trás ficam oceanos, corais e ondas lentas que levam o passado embora. À sua frente, um novo mundo se estende, a terra. É intocado, fresco, cheio de sons simples, farfalhar de folhas, o canto de insetos antigos, o zumbido do vento. Esta é a Terra, cerca de 200 milhões de anos atrás. A Era Jurássica. Quente, úmida. As florestas são densas, samambaias arbóreas e coníferas estendem-se em direção ao sol. Aqui, aqueles que puderam deixar a água para sempre iniciam um novo capítulo. Vertebrados terrestres há muito dominavam a Terra, entre eles enormes dinossauros, reinando sobre planícies e florestas. Eram grandes, fortes e diversos, mas nas sombras, à noite, sob as raízes das árvores e em tocas, viviam outras criaturas, pequenas, de sangue quente, rápidas. Estes são os primeiros mamíferos. Eles não dominam o mundo. Eles se escondem. Não podem competir com os gigantes do Jurássico, mas são eles que carregam a futura linha evolutiva que leva ao ser humano. Seus corpos são cobertos de pelos, possuem órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, dão à luz filhotes vivos e os amamentam. Esta é a nova solução da natureza, e ela abrirá o caminho para a consciência. Os primeiros mamíferos eram criaturas minúsculas do tamanho de um rato. Eram noturnos, escondiam-se de predadores diurnos e caçavam insetos. Seus grandes olhos eram adaptados à escuridão. Seus cérebros tornaram-se gradualmente mais complexos. Especialmente desenvolvidos foram os lobos olfativos, a audição e os receptores táteis. Eles eram capazes de distinguir cheiros, sons, as menores vibrações do ar. Tudo isso os tornou muito mais sensíveis e adaptáveis do que a maioria dos répteis antigos. O sono em mamíferos torna-se mais profundo, mais rico. Pela primeira vez na história da Terra surge a fase REM, Rapid Eye Movement, um estado em que os olhos se movem sob as pálpebras e o cérebro trabalha ativamente, como se estivesse acordado. Talvez então surgiram os primeiros sonhos, sonhos de cheiros, sombras, movimento. Nesses sonhos não há palavras, mas há sentimentos, há memória, há o começo da imaginação. A homeotermia confere aos mamíferos uma enorme vantagem. Eles podem manter uma temperatura corporal estável, independentemente do ambiente. Isso exige mais energia, mas permite-lhes ser ativos dia e noite, inverno e verão. Dentro de seus corpos, órgãos internos mais complexos se desenvolvem. O coração torna-se tetracavitário, os pulmões mais eficientes. O cérebro recebe cada vez mais oxigênio e seus tecidos crescem, especialmente na região do córtex. É o córtex cerebral que, no futuro, será o berço da fala, da memória e da autoconsciência. Mas, por enquanto, ele está apenas se formando. Por enquanto, o cérebro dos mamíferos está aprendendo a resolver problemas simples, encontrar alimento, cuidar da prole, reconhecer o perigo. Isso já é inteligência, não raciocínio, mas adaptativa. Ela sente, memoriza, reage. E o mais importante, ela transmite. Pela primeira vez na história, os filhotes não apenas sobrevivem por instinto. Eles aprendem com seus pais.
O comportamento começa a ser transmitido não apenas através dos genes, mas também através da experiência. O tempo passa, milhões de anos. O período Jurássico dá lugar ao Cretáceo. O clima muda, os continentes se movem, surgem as plantas com flores. Os dinossauros ainda governam o mundo, mas sua era está chegando ao fim. Há cerca de 66 milhões de anos, um evento que mudará tudo acontece. Um asteroide gigantesco cai na Terra. Poeira sobe para a atmosfera, cobrindo o Sol. Uma extinção global começa. A maioria dos dinossauros desaparece. A floresta emudece. Mas nesse silêncio sobrevivem aqueles que estavam na sombra, pequenos, secretos, capazes de se adaptar. Mamíferos. Agora o palco é deles. Ao longo dos milhões de anos seguintes, os mamíferos evoluíram rapidamente. Nichos ecológicos vagos foram preenchidos por novas formas: ungulados, predadores, roedores, morcegos, cetáceos. Alguns se moveram para a água, outros para o céu e outros para a terra. Mas em um grupo, que habitava as copas das árvores, ocorreram mudanças especialmente importantes. Essas criaturas são os primatas. Eles serão os heróis do próximo capítulo, mas, por enquanto, noite, quente, úmida, cheia de sussurros, cheiros e movimentos silenciosos. Galhos se movem sob patas leves. No fundo de uma toca, uma criaturinha treme, protegendo sua prole. Em algum lugar, sob as raízes das árvores, uma bola enrolada sente o cheiro da chuva e talvez sonha. Esses sonhos ainda não conhecem palavras, mas já carregam um caminho, o caminho para você. Você deita, como eles deitaram há milhões de anos, nossos ancestrais distantes, com os olhos fechados, com um coração que bate em silêncio, com um corpo no qual vive toda a história da vida. E essa história continua, suavemente, sem pausas. Ela respira com você, sussurra para você e o chama para ir além. Tudo começa na floresta. Árvores antigas estendem-se para a luz. Suas copas entrelaçam-se, formando um dossel verde através do qual os raios de sol penetram. O ar está cheio de umidade, os cheiros de folhas, terra e vida. Nessas selvas, nos labirintos sombrios de galhos, surgem criaturas que darão o próximo passo na evolução. Esses são os primatas. Isso aconteceu há cerca de 60 milhões de anos. Os primeiros primatas eram pequenos, ágeis e arborícolas. Seus dedos eram longos e preenseis e seus polegares oponíveis permitiam que eles se agarrassem a galhos, segurassem alimentos e se movessem no espaço tridimensional da floresta. Seus olhos estavam localizados na frente da cabeça, o que lhes dava visão estereoscópica, a capacidade de ver profundidade e estimar distâncias. Essa visão se tornaria uma das ferramentas mais importantes da mente. A vida na copa das árvores exige atenção, flexibilidade, percepção sutil. Primatas desenvolvem seu cérebro, especialmente as áreas responsáveis pela visão, movimento e comportamento social. Eles começam a viver não sozinhos, mas em grupos. Surgem laços entre eles, não apenas instintivos, mas individuais. Cada membro do grupo torna-se significativo. Isso não é apenas uma manada. Este é o começo da sociedade. Quanto mais complexas as relações entre os indivíduos se tornam, mais o cérebro se desenvolve. Ele não apenas regula o comportamento, ele começa a lembrar, a reconhecer, a planejar e, o mais importante, a entender os outros. Pela primeira vez na Terra, surgem os rudimentos da empatia, a capacidade de sentir o estado de outro. Essa qualidade será essencial para o ser humano. Ela se tornará a base da moralidade, da arte, do amor
e da amizade. Mas, por enquanto, ela está apenas despertando entre o farfalhar das folhas e os sons da chuva tropical. Milhões de anos se passaram. Os primatas se espalharam pelas florestas da África, Ásia e América do Sul. Alguns ficaram minúsculos, como ratos, outros do tamanho de um cachorro grande. Alguns, como lêmures, permaneceram criaturas simples e noturnas. Outros, como macacos, adquiriram formas de comportamento cada vez mais complexas, e entre eles, uma linhagem especial que leva até nós. São os chamados hominídeos, ou grandes símios. Há cerca de 20 milhões de anos surgiram os ancestrais dos gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos modernos. Esses animais já possuíam alta mobilidade nas articulações dos ombros, o que lhes permitia pendurar-se em galhos, mover-se com puxões e saltos. Seus rostos tornaram-se expressivos. Eles podiam demonstrar emoções, surpresa, medo, prazer. Reconheciam seus semelhantes, lembravam quem era amigo e quem era inimigo. Seus cérebros ficavam cada vez maiores, especialmente na área do neocórtex, a parte que, no ser humano, seria responsável pelo pensamento abstrato. A evolução avança lentamente, mas inexoravelmente. Macacos aprendem a usar ferramentas simples, pedras, paus, galhos. Eles se cuidam de seus filhotes e alertam sobre o perigo. Eles olham para o mundo não apenas com os olhos, mas com atenção. E quando os ancestrais humanos um dia começarem a contemplar o fogo, o céu, as estrelas, será uma continuação desse olhar. Uma das mudanças mais importantes acontece quando algumas dessas criaturas começam a deixar as árvores. Isso não significa que elas se tornam bipedais imediatamente. No início, elas simplesmente passam mais tempo no chão. As florestas diminuem, o clima muda, as savanas se expandem. E nessas novas condições, sobrevivem aqueles que conseguem se adaptar. Há cerca de 7 milhões de anos, surgiram os primeiros hominídeos, criaturas na fronteira entre macacos e humanos. Eles ainda não eram homo, nem humanos, no sentido usual, mas já caminhavam eretos. Sua pelve mudou para sustentar um corpo vertical. A coluna vertebral curvou-se, o pescoço equilibrava a cabeça. As mãos foram liberadas. Elas não precisavam mais suportar peso ao caminhar. Isso foi uma revolução. Agora, as mãos podiam segurar, podiam criar, podiam, milhões de anos depois, escrever, desenhar, tocar música. Por enquanto, essa criatura apenas caminha pela savana. Seus passos são incertos, mas persistentes. Ela carrega sua prole nos braços, ela nota comida nas árvores e não apenas se lembra do caminho, mas também planeja como retornar. Seus olhos olham longe e em sua cabeça, lentamente, os rudimentos do que pode ser chamado de eu começam a se formar. Você ouve essa história agora porque, em um passado distante, um dos ramos dos primatas seguiu esse caminho. O ramo que leva a você. O ramo onde a razão cresceu. E embora milhões de anos ainda o separem dos primeiros humanos, em cada um de seus movimentos, em cada gesto de suas mãos, em cada olhar, a memória dessas criaturas está presente. Quando você adormece, seu cérebro, herdeiro de um antigo sistema nervoso, desliga os estímulos externos. Ele ativa os sonhos. Esses sonhos são antigos. Eles estão enraizados na mesma floresta onde seus ancestrais se escondiam de predadores, procuravam frutos e alimentavam seus filhotes. O sono é um retorno. É uma forma de continuar vivendo, mantendo a conexão com as profundezas. E agora, quando você adormece, saiba disso. A floresta vive em você. A memória dos dedos que se agarravam a um galho vive em você.
a visão que distingue a luz através da folhagem, uma emoção que surgiu na expressão do rosto de uma criatura antiga. Tudo isso é você. Você é a continuação de um sonho que começou na sombra das árvores. Calor. O ar respira o cheiro de grama seca, o cheiro distante de chuva e cinzas que um dia subiram sobre as savanas. O espaço é vasto, quase sem fim. Isso não é uma floresta. Isso não é uma selva. É um lugar aberto, onde você não pode se esconder na folhagem, onde você precisa olhar longe, onde o vento sussurra entre os arbustos espinhosos. Isso é a África, o berço da humanidade. Aproximadamente 7 milhões de anos se passaram desde que a linha evolutiva humana se separou de um ancestral comum com os chimpanzés. Não sabemos seu nome, não vimos seu rosto, mas seus descendentes são os hominídeos mais antigos, entre eles Sahelanthropus tchadensis, Ardipithecus, Australopithecus. Eles ainda não eram humanos, mas também não eram mais meros macacos. Seus corpos estavam mudando. Eles começaram a andar com confiança sobre duas pernas. A postura ereta, uma das transformações mais significativas. O esqueleto se adapta, a pelve torna-se mais curta e larga. A coluna vertebral assume uma forma em S. Os pés se endireitam. A cabeça se eleva. As mãos são liberadas. Não precisam mais suportar peso ao caminhar. Isso abre novas possibilidades. A criatura pode carregar comida, filhotes, ferramentas. Pode olhar para a frente, ver o horizonte onde o vento brinca com a poeira e onde a vida não se esconde mais, mas corre. Australopithecus aparecem há cerca de 4 milhões de anos. Eles vivem em pequenos grupos, coletam frutas, caçam pequenos animais e se defendem de predadores. Seus corpos ainda são cobertos de pelos. Eles podem subir em árvores, mas passam cada vez mais tempo no chão. Suas mandíbulas são maciças, seus dentes fortes. Eles mastigam vegetação resistente, raízes, sementes cruas. Tudo isso exige esforço. Mas o mais importante acontece não na boca, mas acima, na cabeça. O cérebro dos australopithecus era maior do que o de outros macacos. Medindo cerca de 500 centímetros cúbicos, era menos de 1/3 do volume de um cérebro humano moderno, mas já o dobro do tamanho de um cérebro de chimpanzé. Ainda não era capaz de pensamento abstrato, mas já podia lembrar, reconhecer e planejar. Essas criaturas entendiam onde se esconder, onde encontrar água, quando migrar. Elas se sentiam, formavam laços. Elas tinham os primórdios da cultura. Talvez eles usassem os sons mais simples para a comunicação. Uma linguagem ainda não existia, mas a voz se tornou importante. Nela podiam expressar ansiedade, interesse, alegria. Trocaram experiências, não com palavras, mas com ações. Um mostrou ao outro como quebrar uma noz, como afastar um predador com um bastão, como cuidar de um doente. Esse conhecimento não era transmitido pelo sangue, mas pela atenção, pela observação, pela confiança. Às vezes, eles encontravam pedras afiadas, pesadas. Pedras se tornavam uma extensão de suas mãos. Este foi o nascimento da ferramenta. Eles ainda não a trabalhavam, mas já a escolhiam pela forma e pelo peso. Mais tarde, seus descendentes começariam a lascar as bordas intencionalmente, criando lâminas afiadas. Mas, por enquanto, o importante era o momento em que a mão pegava um objeto não por acaso, mas com um propósito. Era um pensamento dirigido ao mundo exterior. Você pode imaginar tal criatura. Ela anda pela savana. Sua pele está coberta de poeira, seu rosto sombreado pelo sol.
Ela carrega uma pedra colhida naquela manhã no riacho. Ela tem um objetivo: quebrar um osso para conseguir o cérebro que lhe dará energia, ou arrancar um tubérculo, ou afastar um inimigo. Ela ainda não conhece as palavras ferramenta, ação ou futuro. Mas tudo isso já vive em seu gesto. A África, naquela época, era um lugar de mudança. O clima ficava cada vez mais seco. As florestas recuavam, as savanas se expandiam. Quem conseguia andar, quem conseguia ver mais longe, sobrevivia. Hominídeos seguiam em busca de alimento, água e segurança. Eles se dispersaram. Gradualmente, diferentes espécies surgiram: australopitecos afarenses, africanos, sediba. Alguns desapareceram, outros se tornaram ancestrais do gênero Homo. As fêmeas carregavam seus filhotes por muito tempo. Os filhotes nasciam indefesos, precisavam de cuidado, calor e proteção. Isso mudou a sociedade. A necessidade de cooperação surgiu. O papel do pai, a ajuda dos mais velhos, tudo isso formou a base da família. Justamente nesse momento, o homem deixou de ser apenas um ser biológico. Ele se tornou um ser social. Passaram-se cerca de 2,5 milhões de anos, e então, entre os descendentes dos australopitecos, surgiu uma nova criatura. Ela foi chamada de Homo habilis, o homem hábil. Este ainda não era um humano moderno, mas também não era mais um mero hominídeo. Seu cérebro era maior, chegando a 700 centímetros cúbicos. Ele criava as ferramentas mais simples, lascava pedras, fazendo delas uma aresta de corte. Ele usava paus, ossos, ele caçava, ele compartilhava comida e, ao mesmo tempo, ao lado dele, o fogo. Ele ainda não sabia como acendê-lo, mas talvez ele preservou brasas depois de um raio, ou trouxe um galho queimado, ou apenas observou por muito tempo, atentamente, como a chama dançava. Essa visão despertou algo dentro, algo que um dia se tornaria um mito, uma canção, um fogo na entrada de uma caverna. Você ouve tudo isso e talvez sinta uma leve ressonância dentro de você, algo antigo, como se em você mesma vivesse a memória daquela savana, daquela mão segurando uma pedra, daquele olhar fixo na chama. Isso acontece porque você é uma continuação. Você não é apenas um descendente. Você é história que se tornou carne, pensamento que se tornou respiração, um passo que se tornou palavra. Hoje no planeta você, um ser com razão, mas o caminho para essa razão começou aqui, na quente África, onde os ancestrais humanos deram os primeiros passos em solo empoeirado, onde eles aprenderam não apenas a sobreviver, mas a sentir e a transmitir esse sentimento adiante, através das mãos, através dos olhos, através dos gestos. E mesmo agora, em completo silêncio, enquanto você se prepara para dormir, você carrega esse caminho dentro de si. Ele continua, não foi interrompido. Ele passa por cada um de seus pensamentos, cada memória, cada respiração. E enquanto você adormece, em algum lugar distante, na antiga savana, um hominídeo levanta a cabeça para as estrelas. Ele ainda não sabe o que são, mas você já sabe. E nisso, a conexão. Você e ele. Uma história. Você está na África novamente, mas o tempo agora é outro. A terra não está em silêncio. Ela respira. O calor sobe das pedras, o vento sussurra nas gramas secas. À distância, ouve-se o grito de um pássaro. No meio dessa natureza intocada, caminha uma criatura. Seus passos são curtos, seus braços um pouco mais longos que os do ser humano moderno. Ele olha em volta. Ele pensa.
Este é o Homo habilis, o homem hábil. Ele apareceu há cerca de 2,5 milhões de anos. Seu corpo não é impressionante, estatura não mais que 1,5 metros, peso inferior a 50 quilos, arcadas supraciliares massivas, mandíbulas ainda grandes. Mas o principal não é isso. O principal está dentro. O cérebro do Homo habilis já é visivelmente maior que o de seus ancestrais. Atinge 700 centímetros cúbicos. Isso é mais do que o de um chimpanzé e, significativamente, mais do que o de um Australopithecus. O cérebro dessa criatura não apenas vê e sente. Ele já é capaz da análise, escolha e aprendizado mais simples. Homo habilis vivia em grupos. Ele não estava sozinho. Ao seu redor, outras criaturas semelhantes. Eles se moviam juntos, procuravam alimento, protegiam a prole. Eles estudavam o mundo ao seu redor, não passivamente, mas com atenção. Eles memorizavam lugares onde crescia comida, onde podiam encontrar água, onde viviam predadores. Eles se coordenavam. Sua conexão não era verbal, mas era forte. Estas foram as primeiras formas de vida social consciente. Em sítios de Homo habilis, arqueólogos encontram fragmentos de ossos com marcas de abate e lascas de pedra com características marcas de impacto. Essas marcas falam de intenção. Ferramentas simples, mas com um propósito. São seixos dos quais as bordas foram lascadas, formando gumes afiados. Eles eram usados para cortar carne, para quebrar ossos e alcançar a medula nutritiva. Isso não é mais apenas o uso de objetos. Este é o começo da tecnologia. O próprio processo de criação da ferramenta exige observação e coordenação. É preciso escolher a pedra adequada, entender de que lado golpear, como segurar a matéria-prima. Essas ações não são instinto, são o resultado da experiência e, o mais importante, elas podem ser transmitidas. Um observa o outro, aprende, repete. Pela primeira vez, o conhecimento deixa de ser acidental. Torna-se cultura. Homo habilis, talvez, ainda não falasse no sentido comum, mas os sons que ele produzia tornaram-se mais variados. A laringe e o crânio já permitiam formar diferentes ruídos, entonações. Eles podiam transmitir pedidos, ansiedade, alegria, medo. A comunicação vocal desenvolveu-se. O cérebro aprendeu a distinguir significados. Isso ainda não era linguagem, mas sua sombra. A vida do Homo habilis foi uma série de transições. Eles viviam em um clima mutável. Às vezes, calor, às vezes, chuvas, às vezes, seca. Eles se adaptaram, migraram, mudaram de acampamento. Sua alimentação era variada: raízes, sementes, carne, insetos. Às vezes, caçavam, mais frequentemente, coletavam restos de predadores. Mas a cada geração, eles se tornavam mais inventivos. O cérebro do Homo habilis era especialmente ativo nas áreas que, no ser humano moderno, são responsáveis pelo planejamento e pela coordenação manual. A mão se tornou não apenas uma ferramenta, mas uma extensão do pensamento. Um modelo interno de ação surgiu. Não apenas fazer, mas imaginar o que se fará. Este foi o começo da abstração. O pensamento começou a preceder o movimento. Talvez eles tivessem os primeiros rituais. Ainda não há evidências de enterros, mas há sinais de cuidado com os fracos. Há vestígios de criação cooperativa dos jovens. Isso significa que essas criaturas já sentiam mais do que medo e fome. Eram capazes de compaixão. Eram capazes de esperar, de compartilhar comida, de estarem perto. Suas noites passavam junto aos ossos de animais caídos, junto a fragmentos de pedra, sob os galhos das árvores.
Talvez observassem o fogo se encontrassem brasas depois de um raio. Talvez temessem a escuridão, ou talvez sonhassem. Seus sonhos eram simples, corporais, sem palavras. Mas mesmo no sono, seu cérebro funcionava. Ele memorizava o caminho. Ele sentia a proximidade. Ele previa. Você, que agora repousa em silêncio, é a continuação dessa linhagem. Suas mãos são capazes dos movimentos mais delicados, porque um dia o Homo habilis segurou nelas uma pedra afiada. Seus pensamentos são rápidos e complexos, porque seu cérebro um dia iniciou o caminho para a abstração. Sua fala existe, porque ele emitia sons que seus semelhantes podiam distinguir. Você é a memória daquele que pela primeira vez pegou uma ferramenta e a viu não apenas como um objeto, mas como uma extensão da vontade. E quando você adormece, seu cérebro passa pelas mesmas fases que a evolução aprimorou por milhões de anos. O sono é um estado antigo. Nele, as conexões mais antigas despertam. Paz, sensação de segurança, a proximidade dos entes queridos. Tudo isso já existia naqueles que viveram há milhões de anos. Eles não estão mais aqui, mas você está. E enquanto você respira lenta, profunda e calmamente, o eco de seus pensamentos ressoa em você. Não é alto, é suave e vive em você. Você já sabe como a jornada começa. Ela começa com um passo, com um pensamento, com o toque em uma pedra. Mas agora você está perto do fogo. Diante de você, uma nova forma, um novo ser. É alto, esguio, caminha com confiança em solo firme. Este é o Homo erectus, o homem ereto. Ele apareceu há cerca de 1.900.000 anos e por muito tempo permaneceu o personagem principal no palco da evolução humana. Seu corpo é quase como o seu, postura ereta, esqueleto forte, musculatura desenvolvida. Sua altura atinge quase 1,80 m. Ele é resistente. Ele pode andar por horas, correr, carregar, sobreviver nas mais diversas condições. Ele se afasta muito das savanas tropicais. Ele se estabelece em lugares onde já é mais frio, onde a noite traz não apenas estrelas, mas também frio. E ele tem um aliado. Este é o fogo. Homo erectus foi a primeira espécie humana que não apenas usou o fogo, mas provavelmente também soube como preservá-lo. Ele podia manter a chama acesa, alimentá-la com galhos, protegê-la da chuva. Talvez ainda não soubesse acendê-la sozinho. Isso levaria tempo. Mas se um raio causasse um incêndio, se a madeira queimasse, ele sabia. Esse fogo poderia ser levado consigo. Esse conhecimento era um tesouro. O fogo torna-se o centro da vida. A fogueira aquece. Ela afasta predadores. Ela permite cozinhar alimentos, tornando-os mais macios e nutritivos. Ela prolonga o dia. Agora a comunidade não se dispersa na escuridão. Agora eles podem sentar lado a lado, em círculo, onde rostos cintilam, onde a fumaça sobe, onde o estalar da lenha se torna a voz da noite. O fogo muda tudo. Ele dá tempo para a comunicação, para simplesmente estarem juntos. E então acontece o próximo. O Homo erectus torna-se um viajante. Ele inicia migrações. Seus vestígios são encontrados não apenas na África, mas também na Ásia, no território do Cáucaso moderno, na Indonésia, na China, na Europa. Ele viaja milhares de quilômetros. Suas pernas o levam por montanhas, por vales, ao longo das margens de rios e lagos. Ele encontra novas terras. Ele sobrevive. Ele muda. O cérebro do Homo erectus atinge um volume de mais de 1.000 centímetros cúbicos. Isso é quase o mesmo que o do ser humano moderno.
Ele ainda não pensa abstratamente, não cria arte, mas ele constrói acampamentos, planeja caças, usa diversas ferramentas de pedra. Ele entende os ritmos da natureza, espera as migrações dos animais, sabe como escolher um local para descansar, um abrigo contra o vento. Ele não apenas sobrevive, ele começa a se estabelecer. Suas ferramentas melhoram. Machados de mão aparecem, simétricos, afiados, práticos. Sua forma requer uma concepção prévia. São feitos de sílex resistente, às vezes transportados por longas distâncias. Isso não é mais apenas uma ferramenta. É um objeto criado com intenção. A mão do Homo erectus já é a mão de um artesão. Em seus olhos aparece a reflexão. O olhar deixa de ser apenas uma reação ao movimento. Ele se torna observador, comparativo. Aprendizes observam seus mais velhos. Filhos e filhas observam suas mães. O comportamento é transmitido. A cultura começa a se desenvolver, lentamente, geração após geração. Homo erectus vivia em grupos. Ele caçava cooperando. Talvez coordenasse com gestos, vozes, gritos. Ele cuidava dos fracos, às vezes alimentando os doentes e idosos por muito tempo. Isso significa que ele possuía a base da empatia e, portanto, a base da humanidade. Nesse período, o clima da Terra não permaneceu estático. Chegaram as eras glaciais. A paisagem mudou. Condições severas surgiram. O Homo erectus adaptou-se. Ele costurou as roupas mais simples com peles. Usou abrigos. Ele criou os primeiros sinais de pensamento sazonal. Onde se abrigar no inverno, onde encontrar comida no verão. Este já é o germe de um calendário. E embora ele ainda não olhe para as estrelas com uma pergunta, ele já vive no tempo. Acredita-se que o Homo erectus foi o primeiro a desenvolver os primórdios do aparato da fala. Seu crânio e a estrutura de suas vias respiratórias sugerem que ele poderia produzir sons mais variados. Sua linguagem, se existisse, não conteria estrutura gramatical, mas poderia denotar ações, objetos, nomes. Este foi o início da fala, o início do diálogo, o início da história. Muito tempo se passou. O Homo erectus viveu no planeta por quase 2 milhões de anos. Nenhuma outra espécie humana viveu tanto tempo. Ele só desapareceu há cerca de 100 mil anos. Mas, durante esse tempo, ele conseguiu deixar uma profunda marca. Não em artefatos, não em monumentos, mas em nós mesmos, na estrutura de nossas mãos, no ritmo de nosso andar, na mente paciente, capaz de observar, aprender, esperar. Hoje você vive em um mundo completamente diferente. Mas quando você olha para uma chama, quando você aviva as brasas em uma lareira, quando você caminha pela praia, você se aproxima dele, do Homo erectus. Ele, como você, amava o calor, buscava a proximidade, adormecia perto do fogo. Seu sono era preenchido pelos sons do vento, pelo cheiro da fumaça e pela batida silenciosa de seu coração. Nesse sono não havia palavras, mas havia um sentimento. Eu não estou sozinho. Os meus estão perto. E você também não está sozinho. Sua história é longa. E você a carrega em si. E quando você adormece, o calor da antiga fogueira ainda aquece sua memória. A memória daquele que foi o primeiro, que foi longe, que foi em frente. Imagine, o vento frio toca sua pele. O ar é limpo e transparente. As árvores estão nuas, o chão coberto de geada, e ao longe a silhueta das montanhas. Isso não é mais uma savana. É a Europa e a Ásia Ocidental da última era glacial. Aqui vivem outras pessoas, não como nós, mas também não totalmente estranhas.
são os neandertais, Homo neanderthalensis. Eles surgiram há cerca de 400 mil anos e por muito tempo compartilharam a Terra com nossos ancestrais diretos. Seus corpos eram fortes, maciços, com membros curtos e um tronco largo. Tudo neles fala da sobrevivência em um clima rigoroso. Seus narizes eram largos para aquecer o ar gelado. Seus músculos eram fortes para carregar a caça, arrastar toras, sobreviver à noite gelada. Mas os neandertais não eram apenas fortes, eram inteligentes. Seus cérebros eram até ligeiramente maiores que os dos humanos modernos. Eram estruturados de forma diferente e talvez funcionassem de forma diferente. Eles não eram cientistas nem filósofos, mas sabiam muito. Sua mente era prática, atenta, finamente sintonizada com o mundo ao seu redor. Neandertais criavam ferramentas precisas, afiadas, complexas. Usavam diversos tipos de pedra, aperfeiçoavam a forma e selecionavam o material. Suas ferramentas não eram apenas pedaços de sílex, eram machados de mão, raspadores, pontas. Caçavam mamutes, bisões, cervos. Faziam armadilhas. Trabalhavam em grupo. Conheciam o terreno, conheciam os animais, conheciam as rotas sazonais. Mas o mais importante, eles se conheciam. Seus sítios arqueológicos falam de cuidado, de perda, de viver juntos. Cientistas encontram esqueletos com sinais de ferimentos graves, mas curados, o que significa que foram cuidados. Há vestígios de pessoas idosas que viveram até uma idade avançada para a época. Isso significa que não foram abandonados, foram amados. E também enterravam seus mortos, cuidadosamente, com atenção. Às vezes, colocavam ferramentas ao lado, às vezes, flores. Não sabemos o que eles pensavam sobre a morte, mas não era apenas a partida de um corpo, era uma despedida, e, portanto, memória, e, portanto, cultura. Neandertais provavelmente usavam roupas de pele, talvez decorassem seus corpos. Em cavernas na Espanha e na França foram encontradas impressões de mãos, desenhos de animais e símbolos. Há evidências de que eles usavam pigmentos, ocre, pigmento preto. Alguns cientistas acreditam que eles podem ter tido os primórdios do pensamento simbólico. Talvez não fossem apenas imagens, mas também sinais. Talvez o início da escrita, o início da arte. Sua fala permanece um mistério, mas a estrutura da laringe e do ouvido e o gene FOXP2, ligado à linguagem, sugerem que eles poderiam falar. Talvez não como nós. Talvez sua fala fosse mais gutural, mais corporal. Mas talvez eles conhecessem nomes, davam nomes às coisas, expressavam sentimentos com palavras e, se sim, então cantavam, sussurravam, chamavam uns aos outros na escuridão. Suas noites eram longas. Eles viviam em cavernas, onde as fogueiras fumegavam, onde as paredes eram quentes com sua respiração. Seus filhos dormiam, aninhados em suas mães. Suas mãos tocavam o fogo com respeito. Seus sonhos eram talvez como os nossos, sobre mamutes, sobre medo, sobre fome, sobre o sol, ou talvez sobre o céu. Neandertais não eram estranhos para nós. Não apenas coexistimos, nos encontramos e tivemos filhos juntos. Humanos modernos carregam até 4% de DNA neandertal em si. Somos diferentes, mas somos parentes. E nesta noite, cheia de silêncio, você pode sentir esse parentesco. Não está nas palavras, está na respiração. Há cerca de 40 mil anos, os neandertais desapareceram. Por quê? Ainda é incerto. Talvez o clima tenha se tornado muito severo.
Talvez a competição com o Homo sapiens tenha sido muito grande. Talvez eles simplesmente se fundiram com outros humanos. Mas eles não desapareceram completamente. Seus genes estão em nós. Seu silêncio está em nossos sonhos. Seus fogos estão em nossa memória. E se um dia você vir no escuro de uma caverna uma impressão de mão em uma pedra, saiba, era um ser humano, alguém que sentiu como você, que viveu como você, que partiu, mas não foi esquecido. Você fecha os olhos e em você ressoa o silêncio das cavernas antigas, o calor da fogueira, uma pedra na palma da sua mão, a voz daquele que não existe mais, mas que existiu e que ainda é parte de você. Você se levanta na aurora do mundo. À sua frente não há caverna nem savana, mas um espaço preenchido por vozes. Não é o ruído de animais, nem o farfalhar da grama. É um som com ritmo, repetição, entonação. São palavras, é a fala. Este é o Homo sapiens, o homem sábio. Nossa espécie apareceu há cerca de 300 mil anos no leste da África. Fisicamente, era semelhante a nós. Um corpo esguio, uma testa reta, um crânio leve, um rosto expressivo, olhos nos quais já se refletia um mundo interior. Mas a principal diferença estava dentro. Era uma mente forte o suficiente para não apenas sobreviver, mas também para compreender. Desde o início, o Homo sapiens demonstrou uma flexibilidade surpreendente. Ele foi capaz de se adaptar a diferentes climas, a novas condições. Já 100 mil anos após seu surgimento, ele começou a se espalhar pelo planeta. Através do Oriente Médio para a Eurásia, depois para o sul da Ásia, em seguida para a Austrália e Europa, e mais tarde para as Américas. Ele andava assim como seus ancestrais, mas agora ele andava com pensamento, com uma imagem, com uma história. O que ele carregava consigo? Não apenas ferramentas, não apenas fogo. Ele carregava a fala, a capacidade de nomear, explicar, lembrar e sonhar. A linguagem tornou-se a invenção mais importante. Com a sua ajuda, o conhecimento era transmitido, a experiência acumulada, as conexões estabelecidas. Graças à linguagem, o ser humano deixou de ser um solitário. Ele se tornou parte de uma comunidade, capaz não apenas de agir em conjunto, mas também de pensar em conjunto. A fala levou à arte. Já há 40 mil anos, as pessoas desenhavam nas paredes das cavernas bisões, veados, mãos, linhas, pontos. Essas imagens não eram meramente decoração, eram memória. Eram uma tentativa de deixar uma marca. Eram uma história sem palavras. Talvez fossem uma oração, talvez uma canção. As pessoas começaram a criar música. Arqueólogos encontram flautas de osso, feitas há dezenas de milhares de anos. Elas soavam em cavernas onde o fogo lançava sombras dançantes. Talvez os sons imitassem o canto dos pássaros, o sussurro do vento, o bater do coração. Ou talvez já fossem um motivo, um ritmo, uma forma de se conectar com os outros, com o passado, com os espíritos. Homo sapiens enterrava seus mortos com cautela. Ele colocava objetos, ornamentos, pigmentos ao lado, às vezes conchas, dentes, colares. Isso significa que ele tinha uma concepção da morte, e portanto, do tempo, e portanto, de si mesmo. Ele podia ponderar: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? As pessoas começaram a construir. Primeiro, abrigos temporários feitos de ossos de mamute, galhos, peles. Depois, assentamentos. Primeiro, pequenos, sazonais. Depois, permanentes. A domesticação do fogo, de animais, de sementes, começou. Lentamente, ao longo de milênios,
o homem passou de uma vida nômade para uma vida sedentária. Esta foi uma nova era, mas tudo começou antes, na cabeça, no sentimento de pertencimento, no desejo de preservar. A palavra tornou-se o principal suporte. Ela permitiu a criação de mitos, contar sobre a origem do mundo, sobre ancestrais, sobre deuses, sobre as causas da chuva e do trovão. As pessoas não se tornaram meras criaturas. Elas se tornaram portadoras de cultura. Com o desenvolvimento da fala, a memória também se desenvolveu. As pessoas podiam lembrar mais, podiam transmitir mais. Assim começou a história. Primeiro, oralmente, depois, por escrito. Mas muito antes da escrita, perto do fogo, sob as estrelas, eles contavam histórias. E contavam-nas não apenas para os outros, mas também para si mesmos. Você ouve essa voz. Ela não é alta. É como uma respiração, como um vento quente sobre a planície. Essa é a voz do primeiro contador de histórias. Ele segura o bastão com que caçava, e ao lado dele, uma criança que o observa. E nesse olhar, confiança. E na história, vida. O homem racional não era perfeito. Ele cometeu erros. Ele lutou. Ele temeu. Ele sofreu. Mas ele aprendeu. Ele se lembrou. E ele acreditou que algo poderia ser mudado, que uma marca poderia ser deixada, que a compreensão era possível. Seus dedos, quando tocam um livro, luz, teclas, são os mesmos dedos que um dia desenharam com carvão na parede de uma caverna. Seus olhos, quando olham para o rosto de um ente querido, são os mesmos olhos que um dia olharam atentamente para o rosto do caçador que ia à frente. Seu coração, quando ele anseia, espera, ama, é o mesmo coração que batia no peito de um homem perto do fogo. E quando você adormece, não está sozinho. Com você, toda a jornada, toda a história, todo o sussurro dos séculos. E se você ouvir com atenção, ouvirá como um dia começou uma canção em que você mesmo ressoa. Você percorreu um longo caminho. Milhões de anos se desdobraram como páginas em um livro, escrito não com tinta, mas com genes, ossos, cinzas, olhares e fogo. Você começou como uma molécula em um oceano quente. Você passou pelos impulsos de nadadeiras, pela respiração dos primeiros pulmões, pelos répteis rastejantes, pelos sussurros noturnos dos mamíferos, pelos saltos entre os galhos e pelos primeiros sons das laringes antigas. Agora você está aqui. Você, um ser humano. Homo sapiens. Pensador. Guardião. Herdeiro. Seu corpo não é um acaso. Em cada detalhe há um rastro da evolução. Sua mão, o fruto de milhões de anos de aprimoramento do movimento. Sua coluna vertebral, a jornada da água para a terra. Seus ouvidos, a transformação de um antigo mecanismo de equilíbrio. Seus olhos, lentes antigas que um dia discerniram movimento na água. Até mesmo os sonhos que você tem são parte da mesma memória. Suave, profunda, lenta. Mas o homem não é apenas corpo, ele é consciência. Em você, a capacidade de lembrar, perguntar, refletir. Isso não foi um presente. Isso surgiu da necessidade de vivermos juntos, de cuidarmos, de planejarmos. Os pensamentos não vieram imediatamente. Primeiro foram as sensações, depois o gesto, depois o som, depois a palavra, depois a história. Agora, enquanto você ouve estas palavras, você continua o mesmo caminho. Você é uma história que sabe se contar. Veja como o universo é estruturado. Você nasceu em um planeta que surgiu do pó de estrelas mortas.
Desse pó se formaram montanhas, rios, ar e tudo o que vive. Você respira os mesmos átomos que um dia fizeram parte de galáxias distantes que desapareceram antes que a Terra surgisse. Você bebe água que um dia caiu como chuva sobre os dinossauros. Você carrega dentro de si o calor nascido no coração das estrelas. Você é inseparável do mundo. Tudo em você faz parte dele. Quando você toca uma pedra, você toca o passado. Quando você fecha os olhos, você ouve o farfalhar do tempo. E quando você adormece, você sente como se estivesse voltando para o começo, para aquele mesmo ponto onde tudo era possível, onde tudo estava apenas começando. Hoje, bilhões de pessoas vivem na Terra, cada um com seu próprio caminho, mas todos com uma origem comum. Somos todos descendentes dos mesmos ancestrais. Falamos línguas diferentes, mas choramos do mesmo jeito. Amamos, tememos, nos alegramos. Nisso reside nossa essência. Somos uma espécie capaz de compaixão, capaz de criar música, construir cidades, curar, sonhar, perdoar. Você é a continuação daquele que pela primeira vez pegou uma pedra, daquele que olhou para o fogo, daquele que cantou junto à fogueira e daquele que pela primeira vez pensou: por que estou aqui? Essas perguntas permanecem conosco. Elas não diminuem, elas se tornam mais profundas. Isso não é fraqueza, isso é força. A humanidade ainda está a caminho. Não completamos nossa evolução. Ela continua na cultura, na ciência, no amor, na escolha. E fazemos essa escolha a cada minuto. Ser mais gentil, ser mais atencioso, escutar, não esquecer de onde viemos. Quando você acordar amanhã, você será a mesma pessoa de hoje. Mas talvez você sentirá um pouco mais claro, lembrará um pouco mais profundamente, será um pouco mais gentil consigo mesmo, porque você se lembrou. Você faz parte de uma história de bilhões de anos e você não está sozinho. Nunca esteve. Agora você se deita, fecha os olhos. Dentro, silêncio, calor, paz. Tudo passou, tudo se realizou. Inspire e você retorna à respiração do planeta. Expire e você libera as preocupações. Tudo está no seu devido lugar. Não se apresse, apenas exista. Não procure, você já encontrou. Não tenha medo, porque você se lembra. Você é a memória das estrelas. Você é a respiração da terra. Você é humano. Durma em paz. Você está em casa.